Quantas bênçãos, quantas são. Eu abri aqui, estava conversando com a Isabel hoje sobre o Salmo 51. Vamos ver alguns versículos. Eu estava falando para ela, eu tive a impressão que Davi estava no Novo Testamento quando ele escreveu esse salmo. Não parece o Antigo Testamento. Mas claro, queridos, todos os salmos são proféticos. Esse salmo, você vai ler aqui, confissão de arrependimento de Davi, salmo de Davi. Davi passou por uma circunstância que ele escreveu esse salmo, mas quem está cantando esse salmo, quem está de fato expressando e gemendo isso aqui, é Jesus. Sabia disso? É Jesus aqui. Você vai falar, o Freud vai falar para mim, Pedrinho, calma, menos. Jesus não teve esse pecado para fazer esse gemido. Sim, mas ele estava com a minha roupa. Ele estava com o meu uniforme. Ele estava vivendo em meu lugar. Amém? Deu para entender isso ou não? Jesus gemeu esse salmo. Mas eu não vou ler o salmo, né? Vamos aqui em alguns versículos, para a gente depois ir dar uma voltinha mais lá atrás no Antigo Testamento. No versículo 12 ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. E no versículo 13 ele dá a razão, o resultado disso. E então ensinarei os transgressores, ou seja, vou mostrar para os transgressores o teu caminho. Vê se você me acompanha. Mostrar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua exultará, exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois e aqui o próximo versículo 17 é a cara do Novo Testamento. O 16 ele está falando, pois não, o 16 e 17, não te comprases em sacrifícios. Mas o Davi oferecia sacrifícios. Ele está dizendo, não te compraz em sacrifício, do contrário, eu poderia te dar em abundância. E não te agradas de holocaustos. Agora, sacrifícios agradáveis a Deus, sim, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Eu acrescentaria aqui dizendo, esse Deus não despreza. Você deve ter lido já lá em Isaías falando que tem um momento lá que Deus fala, uau, não aguento mais holocaustos. Isso para mim é impuro. E o versículo 18 diz, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade,
Sião está falando da gente mesmo, e edifica os muros de Jerusalém. Então, versículo 19: te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar se oferecerão, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu não sei se vocês ouvem, conversam sobre uma frase que a gente de vez em quando ouve no meio cristão. Nós precisamos de um avivamento. Tomara que você ore por isso, por um avivamento no Brasil, na América do Sul, como um todo, porque aqui está o potencial missionário para o resto do mundo, mas depende de um avivamento. O que vem a ser avivamento? Avivamento é quando as pessoas vêm todas para a igreja e cantam muito alto e põem um som fabuloso. Pode até acontecer essas coisas, mas não é exatamente isso o avivamento. Avivamento é quando nós somos alvejados pelo Espírito Santo. Quando de repente uma seta inflamada entra no nosso coração e o Espírito Santo nos convence do tamanho da iniquidade que a humanidade está mergulhada nela. Que o Espírito Santo nos mostra a distância entre o mundo em que nós vivemos e a presença de Deus, o lugar do trono dele. É quando o Espírito Santo convence do pecado. Esses dias eu estava nos Estados Unidos, mês de fevereiro, quando noticiaram-se muito lá, eu ouvi várias entrevistas, conversei com várias pessoas sobre isso, um foco de avivamento numa universidade lá nos Estados Unidos, e aconteceram em outras também lá. E alguns senhores, assim, bem conceituados, falaram: eu estive lá, eu não vi nenhum cantor famoso, nem pregador famoso, eu não vi nenhum espetáculo, nenhuma dancinha, eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas se arrependendo dos seus pecados, e eu vi o resultado daquilo, naquele louvor interminável. Então, o avivamento vem quando nós somos despertados para isso que Davi escreveu aqui. Quando somos despertados para que, quando fala sacrifícios e holocausto, não são agradáveis a ti, não. Quando fala isso, esses sacrifícios e ofertas aqui, porque eles entraram na esfera de um rito religioso. Eu temo muito para falar uma coisa, mas a gente precisa ter consciência. Muitos cultos não têm o Espírito Santo e não têm a consciência de que Ele pagou o grande preço, Ele rasgou a cortina, o véu, Ele abriu a parede de separação entre nós e o Pai eterno. Se não há a presença do Espírito Santo, os sacrifícios e ofertas poderão ser fantásticos visivelmente, mas não são agradáveis a Ele, porque não representam exatamente aquilo que deveria
representar. Volta um pouquinho comigo aqui no segundo livro de Crônicas. Eu não sei quantos leem os livros de Reis e Crônicas. São primeiro e segundo Reis, primeiro e segunda Crônicas. São fantásticos esses livros. Sabe por quê? Tem a nossa história lá. História de homens e mulheres. As mulheres estão sempre nas entrelinhas, mas estão lá. Estão lá. E não vamos falar dele agora, mas eu quero ver com vocês isso que nós estamos falando aqui no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas. O rei Ezequias, foi no tempo dele, só para a gente se situar. O rei Ezequias era filho de um rei idólatra, um rei mau, que fez o que era mal perante o Senhor Deus. E o pai dele morre e ele assume. Ele foi um daqueles que assumiu já com um pouquinho mais de idade. Normalmente muitos assumiram com 8 anos, com 16 anos. Ele assumiu o trono com 25 anos. E a palavra diz que o Ezequias fez o que era bom, o que era reto. Ele acompanhou, ele seguiu a linha do rei Davi. E você precisa ler a história dele todinha para ver que o ser humano é um problemaço. Quando ele estava brilhante, quando ele estava na glória, a igreja dele estava cheia, ele estava maravilhoso, ele falhou. Não, ele não adulterou, não cometeu adultério, não. Ele chamou a imprensa: venham ver a minha obra. Tá, não vamos falar mais dele, não. Aqui no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, no versículo 20, Ezequias se levantou de madrugada. Isso foi nos tempos maravilhosos dele. Levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. No versículo 10, se você volta um pouquinho, no versículo 10 do mesmo capítulo, diz, ele falou assim: agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém. Jeremias apanhou por causa disso. Jeremias falou: a ira de Deus está contra nós. Esse é herege, está desviado. Esse aqui está desviado, esse profeta só fala coisa ruim. Mas o Ezequias, ele fez o pacto, a aliança com Deus. No versículo 21 diz: mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo... Vamos ver, repitam comigo: como oferta pelo pecado. Para que a oferta? Pelo pecado. Já alguns pregadores já disseram que já tiraram essa palavra do nosso linguajar. Agora a pessoa está com um problema. Ela mudou, não é mais pecado. É TDAH, não sei o quê, é distúrbio não sei das quantas, está com um problema. Não, queridos, pecado. O problema é pecado. E olha quantos novilhos e oferta pelo pecado. Essa foi a primeira coisa que eles fizeram.
Por que eles não fizeram uma festa linda, com holocaustos e ofertas pacíficas? Não, é dar banho no pecador. Não, precisa tratar com o pecado. João Batista foi poderoso pregador, ele foi aquele que veio abrir o caminho para Jesus. Ninguém foi maior do que ele. E a pregação dele era: arrependei-vos, nós estamos pecadores, nós estamos atolados no pecado, nós temos que nos arrepender perante aquele que vem após mim, porque o reino de Deus chegou. Não é brincadeira, não é uma religião, Ele é o Senhor. E eles falavam isso pondo a cabeça em risco, porque ali pregava-se que César era o Senhor. Muito bem, oferta pelo pecado, versículo 23, para a oferta pelo pecado trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Eu gosto muito disso, viu, Maurício? Eu preguei numa igreja lá na Espanha, a Isabel estava, e tinha um grupo de ucranianos. Eu não sei se eles estavam entendendo, eu falava com os pés, com as mãos, com a cabeça, eu falava de tudo quanto é jeito, para a pessoa conseguir traduzir para eles. E eu chamei um dos jovens que estava assim, um cara grandão, bonito, devia ter uns 17, 18 anos. Peguei aquele jovem e falei: vem cá, você é o primogênito. Eu perguntei: quem é o primogênito? Ele era primogênito. Então vem cá, você vai pôr a mão aqui na cabeça do cordeiro, e você vai gritar para Deus. E eu fazia ele repetir. Você vai gritar: eu sou pecador, eu mereço a morte. Esses homens aqui, está escrito aqui no versículo 22, o rei e a congregação puseram as mãos na cabeça daqueles animais e gritaram, confessando que eram pecadores. Por isso aquele animal estava morrendo a morte deles. Os sacerdotes, enquanto eles gritavam orando, os sacerdotes degolavam o animal. Você vai falar para mim: Pedrinho, por favor, está feio esse quadro que você está pintando. Queridos, é horrível. Ou você acha que foi bonito aquele quadro da cruz do Calvário, Jesus ali pendurado, nu, entre a terra e o céu, um escândalo, sendo lancetado ali perante o universo? Não foi um espetáculo bonito, não foi um teatro. Essa é a verdadeira realidade. Ele veio pagar esse preço, foi levado ao túmulo, o Criador do universo, porque ele estava com o Pai na criação. O pecado desmoronou os céus. Então os sacerdotes mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para expiação de todo o Israel. Expiação, perdão dos pecados. No versículo 27, aí muda. Deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto,
começou também o cântico ao Senhor. Primeiro o choro, primeiro o quebrantamento, primeiro o arrependimento, primeiro a remissão do pecado. Depois que aquele sangue lavou a culpa, depois daquele poder perdoador ter alcançado ali eles, agora sim eles podem começar o holocausto. O primeiro é para expiação, perdão. O holocausto é para consagração. Agora eles poderiam ser consagrados, se consagrarem ao Senhor, derramarem cânticos. O Odenir e eu estávamos falando essa semana, conversando sobre a minha mãe, a nossa mãe. Ela teria feito 100 anos no mês de maio. A conversão dela era alguma coisa muito forte. Várias vezes ela compartilhou com os filhos de ter sido convencida de pecado. Uma mulher santa, uma mulher honesta, um rigor aquela mulher. A minha mãe era uma riqueza de sabedoria, de critérios, de fineza, de educação no trato com o marido, com os filhos, com as pessoas. Ela falar de Deus, convencê-la de pecado, parecia uma hipocrisia. Mas é assim, queridos. Como eu gosto do tabernáculo que Moisés construiu, porque todos os que chegavam lá não tinham uma forma de entrar a não ser pelo sangue derramado no altar. Fossem quem fossem, os sacerdotes araônicos, eles também precisavam, eles também faziam o sacrifício de expiação por eles, antes de oficiarem. Tendo acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam prostraram-se e adoraram. Versículo 32, e o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Haja holocausto. E vamos sair dessa página já. Versículo 35. Além dos holocaustos, que eram consagração e era em abundância, além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Agora nem tinha mais sangue. No último, no terceiro, não tinha nem sangue mais. Agora era oferta pacífica, agora é a santificação e dedicação a Ele. Mas não se chega nem no holocausto, nem ali, sem passar pelo sacrifício da expiação da culpa. Amém? Eu não vou continuar aqui abrindo outros textos, como está lá em Levítico, como também está no livro de Ezequiel, colocando em escala de importância esse momento da oferta que Jesus fez, o sacrifício que Ele fez por nós. Não é um exagero do Novo Testamento, uma vez
como faziam segundo a tradição no Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento celebrava uma vez por semana a Páscoa. Eles faziam isso uma vez por ano no Antigo Testamento, mas não é muito para nós costumes nas igrejas celebrarmos a ceia do Senhor sempre porque Jesus, vimos escrito aqui, em memória de mim, celebrando a memória dele, exaltando a obra que ele fez, confessando a nossa dependência, reconhecendo que como a gente já cantou, que é atrás, estamos atrás dessa linha, desse sangue que nos leva ao Pai. Se eu tenho uma gratidão enorme, porque Deus, quando eu me converti, voltei para a casa dos meus pais, além da convivência fabulosa que foi com eles, com a minha família, eu fui andar com Gustavo Brinskin, um missionário que não sei quem aqui conheceu, alguém deve ter conhecido ele, alguns conheceram. Gustavo Brinskin, ele, sempre que íamos orar, fosse na mesa do alimento, fosse em qualquer momento, não sei se a Lúcia lembra disso, mas ele sempre colocava em primeiro lugar que o reconhecimento de que estamos fazendo aquilo por causa do vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Eu sou agradecido a Deus por essa imagem, porque Deus me permitiu ser discípulo de um homem daquele, que tinha essa consciência. Não é à toa que as pessoas que ele evangelizou poderia ficar um ano lá no meio da selva, sozinho. O dia que voltava, chegava um ano depois lá, como eu vi. Como é que estavam os crentes depois de um ano? O pastor foi visitar, estavam felizes, louvando a Deus, falando da salvação para outras pessoas, porque eles creram no Jesus Cristo que se fez carne, o Deus que se fez carne, para pagar a grande dívida impagável de todos nós. Amém, queridos? O estudo bíblico fica para outro dia. Vamos parar por aqui. Mas vamos voltar lá no Salmo 51 de novo, depois de ver aqui. Olha como tem sentido. O versículo 16 e 17. Pois não te comprares em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, que Deus não despreza. Amém? Amém. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo. Tem alguém que Deus resiste, ou seja, ele bate a porta mesmo. Ele resiste o soberbo. Mas ele não aguenta o humilde, o quebrantado de coração. Ele se rende. Amém. Amém. Nós te louvamos, Pai amado, Pai celeste, porque ainda que estivéssemos tão longe, tão perdidos, com tamanha dívida, com tamanho juízo e com tamanha sentença contra nós, o teu coração
arriscou em dar em nosso favor o teu Filho e mostrar a nós o teu Filho e revelar a nós o sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Venha um avivamento, Pai, sobre nós, para que tenhamos essa consciência diariamente, dia após dia, em todo o tempo, para que o nosso coração seja cheio de gratidão, cheio de louvor, cheio de honra, cheio de consagração a Ti, pela obra maravilhosa e gloriosa que fizeste em favor de nós, pecadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.